Um dia eu andando a pé encontrei uma cigana de fé. Um dia eu andando a pé encontrei uma cigana de fé. Ela parou e leu a minha mão e disse toda a verdade. Eu só queria saber onde anda a pombagira cigana. Eu só queria saber onde anda a pombagira cigana. Ela vem da Encruz, ela vai pra Aruanda. Eu queria saber, pombagira, onde anda. Ela vem da Encruz, ela vai pra Aruanda. Eu queria saber, pombagira, onde anda. Ei, pombagira cigana. Quando você abre o livro Bahia de Todos os Santos, de Jorge Amado, então nós teremos logo na página 17 desta edição, Quem Guarda os Caminhos da Cidade é o título. Deixa eu colocar aqui, melhor. Quem guarda os caminhos da cidade de Salvador, da Bahia, é Exu, orixá dos mais importantes na liturgia do candomblé. Orixá do movimento, por muitas vezes confundido com o diabo no sincretismo com a religião católica, pois ele é malicioso e arreliento. Não sabe estar quieto, gosta de confusão e de aperreio. Postrado nas encruzilhadas de todos os caminhos, escondidos na meia-luz da aurora ou do crepúsculo, na barra da manhã, ao cair da tarde, no escuro da noite, Exu guarda a sua cidade bem amada. Ai de quem aqui desembarcar com malévolas intenções, com um coração de ódio ou de inveja, ou para aqui se dirigir tangido pela violência ou pelo azedume. O povo dessa cidade é doce e cordial, e Exu tranca seus caminhos ao falso e ao perverso. É aconselhável que o viajante, diz ainda Jorge Amado, ao pretender ingerir a bebida alcoólica, destine o primeiro trago a Exu, derramando discretamente no chão. Assim ficará colocado sob sua guarda e proteção, e todos os caminhos se abrirão para lhe dar passagem. Sejam os que conduzam os mistérios do Salvador, a sua beleza e sua intimidade, sejam os que levam ao coração das mulheres, mulheres morenas da Bahia, gama de cores que vai do marfim ao cobre e o dengo infinito. Jorge Amado. É muito interessante que neste livro, em especial, Jorge Amado vai declinar-se sobre todos os orixás. Ele vai falar até daquele orixá esquisitíssimo que violentou a sua mãe Iemanjá. Orixá que a gente nem sequer tinha conhecimento. Então, de Exu a todos os orixás que a mente dele pôde conceber, pôde buscar nos anais da história, porque nós só conhecemos hoje 16 ou pouco mais do que isso, Jorge Amado pesquisou e trouxe para todos nós. Mas nenhuma linha a respeito de pombagira. Do mesmo jeito, se nós adentrarmos a obra espetacular de Pierre Fatum Vergès, esse livro aqui eu sempre mostro em todas as minhas aulas. Lindo, lindo, lindo. Foi da Fundação Pierre Vergès. E você vai ver toda uma história dos orixás. Como são os cultos dos orixás na África,
em Cuba e no Brasil. E você não vai ter sequer uma linha dedicada à pombagira. Muitos pensam que Maria Alonso, lá da Espanha, seria uma incorporação ou alguma coisa a ver com Iemanjá. Mas em Pierre Verger, nós descobrimos que Maria Alonso, a espanhola, é mais uma da sincretização de Iemanjá, a rainha do mar. Mesmo quando você vai dar uma olhada em outros livros, nós temos aqui, por exemplo, Orixás, de Mônica Bonfiglio, um plágio descarado da obra de Pierre Verger. Eu gostaria que os estudiosos se debruçassem a respeito. Você não vai encontrar uma única linha sobre pombagira. E nesse Enrolation, o jogo de búzios, o oráculo dos orixás, você pensa que vai aprender os oráculos, mas ela vem lá com uma história. Mônica Bonfiglio, ela sempre se entendeu como uma gênia, assim, uma gênia. E ela inventa um monte de coisa aqui e mistura tudo e faz aquele Enrolation. Um livro caríssimo, R$400. Não vale o gato em terra. Tá aqui. Alguma coisa aqui e ali, sabe, num monte de mais de 400 páginas, você vai pegar para o jogo. E se você estiver iniciando, se você já tiver anos, e eu não tenho, eu estou começando agora, né, concluindo o curso de hoje, dia 30. Então, o jogo de búzios de Mônica Bonfiglio não tem valor nenhum. Então, uma vez a gente dando pesquisa nesses livros, a gente vai encontrar aqui na obra espetacular de Gilberto Freire, Casagrande Senzala. Antes de dizer o que ele fala, eu gostaria que vocês compartilhassem, comentassem, deixassem o seu like. E se quiserem comentar, tenham a bondade disso para que o YouTube entenda que nós estamos trazendo conteúdo de relevo. Os conteúdos nós sempre primamos pelo original, mas não aquele original inventado, mas se fosse um livro, notas de rodapé, bibliografia extensa. A não ser quando nos é uma revelação. Então, esses que são revelação da parte do nosso guia, do guia da casa, eu fico devendo a bibliografias, mas sendo livro, eu deixaria uma nota de rodapé para que você se sentisse orientado dentro dessa obra em si. O que diz o grande brasileiro que foi Gilberto Freire? Ele falando, e eu creio que foi a primeira vez que na história tivemos um insight do que viria a ser pombagira. O longo contato com os sarracenos deixara idealizada entre os portugueses a figura da moura encantada. Moura é meia negra, né? Muçulmana. Tipo delicioso de mulher morena e de olhos pretos, envolta em um misticismo sexual, sempre de encarnado vermelho. Sempre penteando os cabelos ou banhando-se nos rios nas águas das fontes mal assombradas. Você vê que essa entidade aqui, ela está lá nas fontes, nas águas, né? Aqui seria o reino de Oxum, que os colonizadores vieram encontrar parecido quase igual entre as índias nuas e de cabelo solto no Brasil. Que estas tinham também os olhos e os cabelos pretos e o corpo pardo pintado de vermelho. E tanto quanto as nereides mouriscas, vai lá saber que porra é isso, né? Nereides mouriscas. Que porra é isso? Eram doidas por um banho de rio onde se refrescasse sua ardente nudez e por um pente para pentear o seu longo cabelo. Além de que eram gordas, como as mouras,
apenas menos arisca, pois por qualquer bugiganga ou caco de espelho estavam se entregando de pernas abertas aos caraíbas gulosos de mulher. Então, essas camaradas aqui tinham uma facilidade enorme de se entregar, né? E nós conhecemos hoje em dia que tem mulheres que não podem tomar muita cerveja, que elas têm problemas nas pernas, né? Abrem com facilidade. Então, é a primeira vez que nós vamos encontrar alguma coisa em relação a Pombagira, ou algo, né, que poderia vir a ser Pombagira, está em Gilberto Freire, Casagrande Senzala, na página 71 dessa edição da Global Editora, tá ok? Então, é a primeira vez que a gente vai ter alguma coisa. Depois, na obra extensa de Ana Maria Farelli, nós também teríamos muita coisa. Ela vai falar muito sobre as pombagiras e mesmo assim Pombagira vai ficar carente de um fundamento mais especial. Tarô, baralho cigano, numerologia, antigo e verdadeiro tarô dos orixás e jogo de búzios online. Você entra em contato comigo, Zanon Vizi 81 9393 3813. Então, vou deixar aqui para vocês dar uma olhada. E se vocês quiserem participar aí do nosso canal Cabeça de Negro, eu vim lá do canal Tarô de Ouro, que fez um sucesso muito grande no período 2017, 2018. E nós estamos agora com Cabeça de Negro, mas é a mesma pessoa. Então nós encontramos um livro de Rubens Saraceni, Orixá Pombagira, Fundamentação dos Mistérios na Umbanda, Rubens Saraceni. Eu fiquei louco para ver esse livro, porque ele tem algumas promessas. Então, para você que ficou curioso, as promessas são as seguintes. Orixá Pombagira, mais um mistério desvendado. O da Pombagira, orixá feminino cultuado na Umbanda. Por muitos anos ela foi estigmatizada sob o arquétipo da mulher de rua, que gerou vários equívocos e, por que não dizer, muita confusão, pois diversas pessoas já recorreram a ela para resolver questões de amor, ou melhor, para fazer amarrações amorosas à custa de qualquer sacrifício. Agora, Rubens Saraceni, inspirado por Pai Benedito de Aruanda, traz à tona a revelação dos mistérios que envolveu esse orixá. Ele explica que Pombagira não fazia parte do panteão iorubano e que o seu nome não era revelado na Teogonia Nagô. Portanto, é genuinamente brasileiro e umbandista, e está aí para acolher todos os que se encontram perdidos nos caminhos da vida ou da ausência dela. Pois Pombagira, no íntimo das pessoas, como verdadeira psicóloga, ela age. Sendo Pombagira era considerada a moça de rua, agora ela é acolhida na Umbanda como divindade, senhora, rainha e guardião, atuando para que os seus seres descubram dentro de si o verdadeiro significado do amor. Nessa obra estão alguns de seus mistérios, todos fundamentados em Deus e na criação divina. Não comprem, isso aqui é um enrolation. Ele vai... Todo livro você entra esperançoso, porque você quer saber que história é essa de Pombagira Orixá. Pombagira não é citado como orixá, como eu falei, em nenhuma obra importante. E aí, esse camarada, o Rubens Saraceni, ele vai inventar uma centena de lendas inventadas, não existem nos itãs africanos, não existem. Ele vai enfrentar uma história aqui, que só você sendo muito inocente é que você vai acreditar. Sinceramente, é uma perda de tempo a leitura. E eu fiquei muito frustrado e convidei o guia da casa, né, que mais do que pai não sei quem de Aruanda,
sei como é que pode um pai, um caboclo antigo velho mentir tanto. E conversamos com o Hilário Bencharrá, o nosso guia da casa, a respeito. E ele nos convidou a ver o último capítulo desse livro que tem alguma coisa a ver. E aí eu vou passar para vocês o que eu li de importante nesse livro, Orixá Pombagira. Deixa eu ver o que eu acho aqui para vocês. Fator desagregador. Pronto. Existem outros sete orixás que geram as outras partes do fator eneagonal. Essas coisas que ele vai criar, vai inventar. Mas esses outros orixás, assim como Pombagira, não receberam nomes na teogania Nagô ou Yorubana e não são cultuados ou conhecidos nos cultos tradicionais originários da Nigéria. Pior que isso, não são conhecidos em lugar nenhum. Mas veja aqui, essa é uma das razões de Pombagira não pedir sangue animal ou de aves em suas oferendas, firmezas e assentamentos. De fato, nas oferendas de Pombagira não existem essas coisas aqui. Outra delas é por causa do fluxo menstrual, cujo ciclo também é regido por outro de seus muitos mistérios. Seu principal axé animal é o coração, e eu já vi muito, né? Coração de boi e coração de aves, usados nos trabalhos de Pombagira, cuja função é bombear o sangue e renovar sua oxigenação. Mas, e eu achei muito interessante isso aqui, aos olhos divinos do mistério Pombagira, fazer trabalhos de magia negativa com corações e contra outras pessoas é o mesmo que afrontar contra a vida, que é Olorum, a divindade em si. E veja essa notificação. Se as pessoas que fazem trabalhos contra os seus semelhantes com corações soubessem o que os aguardam após o desencarne, uma certeza renunciariam a essa prática errada e imediatamente começariam a clamar pelo perdão dos pecados que, na sua ignorância sobre a reatividade dos orixás, cometeram usando um dos axés de Pombagira para atingirem suas vítimas. O inferno, que as engolirão, abre sob seus pés assim que iniciam essas práticas mágicas criminosas, punidas com o horror dos abismos ou pelo polo negativo do mistério Pombagira. Também as pessoas que fazem trabalhos de magia negativa com sangue de animais ou com sangue menstrual abrem suas vidas sob seus pés assustadores e tenebrosos abismos que os puxarão para dentro deles assim que desencarnarem. Mulheres que fazem trabalhos contra os seus desafetos com sangue menstrual abrem por dentro de suas vaginas espirituais abismos horrendos que, se por fora têm o tamanho de seus órgãos genitais, por dentro são imensuráveis porque estão ligados aos abismos esgotadores das aberrações sexuais. Povoado por espécies elementares de vida tão assustadoras que, se soubessem disso, essas pessoas jamais iriam recorrer ao sangue, e muito menos ao sangue menstrual, para atingir ou subjugarem a quem quer que seja. As pessoas que fazem magias negativas com qualquer tipo de sangue contra suas vítimas, se soubessem dos horrores elementares que as aguardam, mesmo que saem por dentro delas e passam a viver dentro dos seus corpos internos, alimentando-se da energia dos seus sangues, com certeza parariam imediatamente com essas práticas criminosas aos olhos da lei e da vida, que são Olorum. Pronto, então aqui eu vou explicar para vocês o que se está falando. Nós tivemos uma experiência muito grande com a Lilith, Kissikiú de Carrá. E houve uma menina que apaixonou-se por ela, a Évora Plema Nambu. A Évora Plema Nambu, quanto a sacerdotisa,
foi uma das maiores oferendeiras que essa casa já teve. E ela morria de paixão por Pombagira, que cuidava, veja uma coisa interessante, unicamente dela. O que eu estou dizendo é, havia os trabalhos com Pombagira, os pactos eram feitos com um licor vaginal, não é? Ou com orgasmo, e havia muitos trabalhos que relacionavam-se ao sangue menstrual. E tudo para essa menina aí dava certo. Para ela foi uma coisa fantástica. E eu não podia discutir com a menina, porque simplesmente a casa era assombrada. As pessoas diziam, você parece que tem a casa mal assombrada. E eu respondi, não. Quem tem a casa mal assombrada é você, a minha casa é bem assombrada. Era muito complicado. Foi nesse período que eu comecei a utilizar Rivotril e outras drogas para poder dormir. Porque a orixá Pombagira, a orixá, entrei na orixá, aliás, a Lilith, ela não se permitia ficar sem a menina. E quando a menina ia para casa dos pais, aí dava o canhoto. Nem tomando remédios mais pesados conseguia se dormir. E houve um momento em que a menina passou 3 dias lá, eu acho que foi período carnavalesco, e eu pedi para a menina de lá da cidade, através do WhatsApp, cantar para ela, para Lilith. E aí foi que ela sossegou até a menina chegar. Então era uma coisa muito difícil assim. Pombagira, dentro dessa sequência de trabalhos sexuais, e eu vou dizer o motivo por quê, principalmente com o sangue menstrual, ela é terrível. Ela é terrível, sabe? Não tem um daimon que você deve temer, para além até de Samael, de que é a Lilith. Lilith é terrível, uma possessão de Lilith é depravadora, é de jogar você em bordéis, é de levar a mulher, sabe? As mulheres que faziam um pacto com Lilith aqui, elas saíam com uma rachinha em fogo e passavam a rachinha em metade de Caruaru. Na época, com 600 mil habitantes, 300 mil habitantes eram contemplados. E era uma coisa muito doida o que acontecia, porque no período de 21 dias pós-pacto, a Lilith montava nessas mulheres sem piedade. Mas se davam todas bem, né? Porque estavam agindo corretamente com ela. Agora, uma possessão com Lilith é um negócio terrível. É uma coisa assombradora de se ver. O sangue menstrual, se você ler um dos capítulos de Gênesis, diz que e os anjos e os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e caíram, né? Os homens espirituais, eles caem muito, né? Principalmente está lá no Levítico, né? A proibição de não se fazer sexo com a mulher no sangue menstrual, porque é esse o mistério. O sangue menstrual, ele tem o poder de derrubar até arcanjos. Essas divindades, porque arcanjos são divindades, paridas, né? Através da voz, a voz primordial de Jeová. Então essas mulheres derrubam anjos, arcanjos, somente com isso, aproveitando que estão meio que menstruadas, se permitem a penetração e aí destrói, né, os anjos que, uma vez caídos, precisam ter agora uma reencarnação física, e é assim que acontece. Então o mistério do sangue, proibido inclusive por Jeová, os testemunhos de Jeová estão corretos, não se deve transfundir sangue, não se deve fazer transposição de sangue, não se deve fazer nada com sangue porque é proibido. Existe um grande mistério no sangue e esse sangue é utilizado muitas vezes nos trabalhos com Pombagira, tendo essas loucas que derramam o sangue menstrual na terra oferecendo a Lilith.
Mas como a história agora é Pombagira, vamos falar pois Pombagira. O que acontece quando você trabalha uma magia vermelha, tá? Para impedir que aquela pessoa querida que lhe ama, que você ama mas não lhe ama, tenha uma vida normal, aquela magia ela é vista pelos olhos de Olorum como uma magia negra. Não é que interfere no livre-arbítrio. Vocês estão muito enganados se vocês pensam que tem livre-arbítrio. Se vocês estudarem a história do mundo, vocês verão que não tem. Basta ver aí o que foi que a propaganda nazista fez com os alemães. Tem um livro, O Poder do Hábito, que fala sobre esse poder que tem a propaganda. Um dia eu estava tomando uma cerveja com um amigo e eu pedi Antártica. Gente velha gosta de Antártica, gosta de Brahma. E ele disse, não, eu quero cerveja tal. E eu perguntei por quê. Ele falou, porque é que desce redonda. Sabe? Eu nem conhecia essa propaganda, mas a Skol desce redonda. Veja que coisa. Então a pessoa está ali bebendo, porque todos estão bebendo e achando que teve uma escolha livre. Não é? Que não teve porque as pessoas agem de maneira global, né? É o que Nietzsche denunciava como uma manada. Então é um rebanho do Senhor, rebanho, diga aí. Não tem animal mais idiota do que o rebanho, tá? Ela vê lá, todas os outros carneiros, as outras ovelhas vindo para o matador, elas escutam o berro das amigas, mas elas estão lá comendo capim. Então o rebanho é a coisa mais idiota que tem. A manada ainda é mais interessante, porque a manada é de elefante. O elefante tem memória, tem inteligência e não é fácil. Mas o rebanho do Senhor, né? Aquela ralé que nós vimos aí nos comícios pró-Bolsonaro, né? Aquele pessoal orando para pneu, né? Patriota do caminhão. As igrejas lotadas, né? De joelhos. Foi a maior difamação que eu vi do púlpito evangélico. Antes eu tinha um respeito pela tribuna evangélica. Eu tinha conhecido muitos oradores bons, como por exemplo Alejandro Bolon da Igreja Adventista. Era fantástico. Depois da política, eu e milhares passamos a ter um certo asco da tribuna política, do que ela é capaz de fazer através dos seus Edir Macedos da vida e de seus Silas Malafaia. É um nojo, é asqueroso. E eu, sinceramente, passei a ter repelência por tudo que se refere à tribuna evangélica. Eu que já dei cursos de homilética, hermenêutica, exegese na igreja adventista. Naturalmente, como eu não tinha o curso de teologia, era assinada pelo pastor Elias. E era terrível. Você vê o púlpito sendo degradado como foi nas eleições. Então, a Pombagira é um mistério muito mais assombroso do que a Lilith, porque uma vez que a gente percebeu como Lilith era irascível, ali no lado profano, diabólico da coisa, conseguimos um grande grimório, que depois eu quero passar para a Sarasvateva, assim terminar os seus 21 dias de iniciação, porque Lilith é a parte feminina de Lúcifer. Mas aí não vai ter essa história de movimentação de sangue menstrual ou sangue para movimentar a vida das pessoas. E o livre-arbítrio, como eu falava, as pessoas não têm livre-arbítrio, mas pensam que têm, são iludidas. Né? E são iludidas porque essas pessoas não têm o livre-arbítrio e não conseguem ser felizes. Eu já disse em outro vídeo
E essa é a parte muito complicada, porque o indivíduo que tem livre-arbítrio é aquele que autorrealizou-se, alcançou a iluminação espiritual. Então, esse indivíduo não tem livre-arbítrio, porque ele é um com os orixás, se ele for de Umbanda, de Candomblé. Ele tornou-se um com os orixás, com o orixá que ele ama. A vida dele é aquilo e para aquilo. E o mesmo acontece com aqueles que amam, não é? Por exemplo, a igreja evangélica e tudo mais, e querem morrer para aquilo, como Paulo, que uma vez realizou-se, né? E dizia, como já passei, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Esse homem, ele desafiava a morte. Tem uma das passagens deles que é uma das mais impressionantes, que quando ele disse, não me toquem, que eu trago no meu corpo as marcas do Cristo. E aí eu digo outra vez, ele não falava de Jesus, mas do Cristo. Por trabalhar com corações, coração ser uma coisa interior, e por trabalhar com sangue menstrual sendo uma coisa mais que secreta das mulheres, o mistério Pombagira é um mistério diabólico. E é diabólico qualquer pessoa que estiver trabalhando a Lilith dessa forma. Existe uma maneira correta de trabalhar a Lilith, existe um grande grimório para isso. E trabalhar a Lilith daquela forma é diabólica. E Lilith e a Pombagira, ela não veio da África, como nós falamos, ela não tem em Cuba. Ela é uma criação aqui, feita na senzala das negras que precisavam de venenos e de filtros de amor para conter os seus senhores, ou para atiçar a luxúria dos seus senhores e ter com eles filhos e mais filhas, e conseguir com isso uma certa proeminência que às vezes não dava certo. Porque diz Casagrande Senzala que muitas vezes os senhores colocavam as mulheres grávidas nas caldeiras. As caldeiras em fogo, e essas negras grávidas dos senhores eram jogadas nessas fornalhas. E se ouvia o pipocar da criança ainda no ventre da mulher. Está no livro Casagrande e Senzala, senhores. Então muitas vezes não dava certo. E aí foi aí, nesses cultos, nessas coisas, né, nessas pisadas, nesses rituais, desses povos misturados, que surge essa criatura diabólica. Essa criatura vinda, ela advém, ela não vem do mistério Exu. Não vem do mistério Exu. O primeiro a incorporar ela do sexo masculino, que hoje a gente vê, ninguém sabe quem é quem. Mas o primeiro foi Procópio dos Orixás no Recôncavo Baiano, né? No período pós a escravidão, naturalmente, quando a polícia perseguia, segundo o livro Bahia de Todos os Santos, de Jorge Amado, e mais ainda na obra Tenda dos Milagres, onde se conta a história de Pedro Arcanjo, fala-se desse indivíduo, né, que perseguia os candomblés da Bahia, né? Em determinado momento vai aparecer a figura imponente desse capoeirista em par, que era Procópio dos Orixás. Ele foi o primeiro negro, o primeiro homem a incorporar esse espírito que se denotou como Pombagira, alguma coisa, porque são milhares de nomes. E aí ninguém podia dizer que ele não era homem, na verdade, porque ele era um exímio capoeirista e ter quase 2 metros de altura. Então essa figura de Pombagira ficou sendo repassada
ela teve o seu sucesso maior nos anos 70 e 80. Primeiro, naquele período em que o candomblé era perseguido pela polícia, então Pombagira vinha, né, para dar os conselhos, para fazer as magias, todos os tipos, e tem Maria Padilha, Ganga e etc. E Pombagira, né, virou um mistério muito estudado pela escritora extraordinária que é Ana Maria Farelli. E essa forma de pensamento, que é Pombagira, né, que nasce do ódio das negras aos senhores, da revolta, né, das iorubanas, dos inquices, das coisas, dos mistérios negros, surge, pois, Pombagira, com a sua risada a inesquecida, né, a sua ira, as suas roupas maravilhosas, tipo de mulher que parece ser feliz e que não é, porque é uma mulher revoltada. E eu me lembro que uma das minhas irmãs, que morreu há pouco tempo pós-período Covid, e essa menina, ela pintava o 7, bordava o 8. E no dia da morte dela, que bebia muito e dizia assim, eu bebo mesmo, e se eu cair bebo deitada, ela era assim. E era terrível, conviver com ela era muito terrível. E aí quando, no dia que ela morreu, que eu soube que ela havia morrido, eu vi aí no Facebook, porque a família não tem muito contato comigo, e nem eu com a família. Então eu vi durante a madrugada, o guia da casa disse, faça um corredor, porque na minha casa tem um corredor. Eu fiz um corredor com 7, 14, 21 velas, né? Saia do corpo para acompanhar a passagem de sua irmã. Então eu saí do corpo e deixei ver. Então vi minha irmã indo nesse caminho, né? Nesse caminho esquisito, né? Onde em derredor as paredes não eram de pedras, mas pareciam mais tarântulas. Dava-se para se ouvir o barulho. O pingar de alguma coisa era como se fosse um cano de esgoto. E ela sendo levada, né, por alguma força, ela ia caminhando e com medo e chorando, porque ela sempre foi uma indivídua muito gregária, de encher a casa, de beber com muita gente, e agora sozinha. E quando ela escutou no fim do túnel a gritaria, o barulho da gritaria e tudo mais, ela resolveu voltar. E eu, ao ver a resistência dela, eu me lembro que uma longa capa negra cobriu, a cobriu e desapareceu com ela daquele caminho. Então, as pombagiras são, na verdade, os espíritos dessas mulheres revoltadas para com a vida, né? Alcoólatras, maconheiras, narcisistas, mulheres terríveis. Eu conheço uma iniciada aqui que é uma aranha, é uma mulher terrível, uma iniciada que nós temos aqui. E essas pessoas, elas são escolhidas por esses indivíduos do sexo masculino, que aqui vai receber o nome Exu Sete Caveira, Exu Sete Espada, Exu Catacumba, Exu... esse povo de Calunga, né? Da parte da Orixá Yansan, né? A Baluaê, tal, da parte do Calunga. Essas mulheres, elas serão recrutadas ali pós-túmulo para o seu treinamento como pombagira, que é um treinamento, mas que sofrido. Mulheres de magia, né? Mulheres feitas a trabalhar com magia, a utilizar o sexo para negócio. Todo mundo tem o seu, como diz, livre-arbítrio, mas não tem o seu livre-arbítrio, porque quem só tem o livre-arbítrio, na verdade, é o iluminado, né? É a iluminada. E a iluminada, ela pode fazer tudo depois da iluminação, porque o lance é a consciência. E essas pessoas que fazem embriagadas, né? Através do tabaco, da maconha, do escambau, essas pessoas, elas são inconscientes e descem o túmulo inconsciente. E é de sua inconsciência, né? Porque o Ori só pode ser cuidado aqui, é de sua inconsciência que nasce a sua escravidão
a esses senhores feudais que habitam os umbrais. Pombagira é um desses mistérios. E os infernos provocados pelo sangue em si, na magia, e os infernos provocados pelos corações, né, porque o coração é uma coisa muito interior, é muito complicado que você vai ver nos umbrais mulheres que estão em lugares que poderiam ser, entre aspas, aprazíveis, mas estão em puro inferno, porque o inferno é interior, né? E muitas delas se recolhem à condição de ovoides, que são indivíduos que estão vivendo do seu inferno particular, ali onde a dor realmente começa, e essas entidades, esses bilhões de ovoides, são recolhidos pelos Exus ou chefes de falanges e são colocados naquelas pessoas de quem que serão suas vítimas. Uma vez essas vítimas escolhidas por Pai do Santo, Babalorixás, iniciadas em Candomblé, Quimbanda, entre outras, esses ovoides são colocados na pessoa a ponto de que a entidade, né, que as recolheu pode controlá-las à distância. Então o mistério Pombagira é infernal, na verdade é o mais infernal e o mais famoso dos candomblés, né? Poucas vezes ou quase nenhuma vi em Umbanda, mas deve ter em Umbanda. Tanto é que utilizei aí Pombagira, o Império de Umbanda, porque ela parece nascida em terreiros de Umbanda, mas que vem, como eu falei, das antigas favelas, das antigas senzalas, do sofrimento negro, não é? De mulheres que foram usurpadas até o seu eu mais íntimo por senhores brancos. E aí renascem essas mulheres, treinadas uma vez pelos chefes de falanges, como pombagiras, e elas vão trabalhar na área amorosa, e trabalham, diferentemente de Lilith, que trabalham para homem e para mulher. Com Lilith, como eu disse para vocês, nós encontramos uma maneira de trabalhá-la, toda ela, de fazer casamentos, de união, etc., dentro da magia divina. O grande grimório da Lilith trabalha ela dentro da maneira luciferiana, ou seja, de luz. E já há muito tempo, desde a Évora Namu, ter saído daqui, que nós não recorremos mais a Lilith no plano nefasto, né? E Pombagira não é Exu, embora se diga a mulher de Exu, não é um Exu, não faz parte desse mistério, que Exu foi a criatura primordial, né? A criada antes do antes, a parida pelo próprio Olorum. E Pombagira nasce em terras brasileiras, terras tupiniquins, onde a escravidão foi terrível e iria se disseminar, né, por todo o Brasil, sendo ainda raro os encontros, segundo os estudiosos, em Cuba. Né? E é isto. Então foi isso que nós aprendemos do mistério Pombagira, que não é orixá, nunca vai ser, e trabalham, como nós falamos, sob as ordens desses Exus, que são Exus que já foram humanos, né? E esses Exus humanos estão no degrau onde trabalham para o Exu natural, Exu que descende da linha, né, do Exu orixá. E Pombagira, ela não tem tronos elevados como um Exu. Quando eu digo Exu, é o orixá. Todos os seus tronos são negativados. Pombagira faz parte de valquírias, faz parte de um reino de valquírias, de amazonas, mulheres, né, em um plano diabólico, não é? E não é o que nós conhecemos como inferno, mas perigeu, que seria, porque o apogeu é em cima, o perigeu é muito mais embaixo. E essas mulheres permeiam as zonas, as ruas marginais da cidade de Dit. Foi o que Léo me apresentou ontem, da cidade de Dit, que é o centro, a capital dos 9 círculos infernais, lá da obra Divina Comédia de Dante Alighieri.
E é isso, né? Então, aqui nós sempre reverenciaremos Exu, mas quanto ao mistério feminino, no templo de Alta Magia Estrela da Manhã, nós iremos reverenciar simplesmente a Lilith. Todos os orixás terão os respeitos, mas sabemos mais da Lilith, né? Porque Lilith pode ser trabalhada no lado divino e Pombagira não. Pombagira ela vem para fazer a bagaceira, ela é a mulher da bagaceira, é o que Rubens diria que não é, é a mulher de rua. A mulher de rua é a prostituta, é a grande meretriz, né? A Babalum é essa criatura aqui, a Pombagira. Vamos bala.